E aí, pessoal, suave na nave. Dando continuidade aos nossos conteúdos, certo, de determinantes, teremos determinante da matriz transposta. Bom, para quem não sabe, quer dizer, para quem não sabe não, a gente já tinha visto isso em exercício, que o determinante, a gente já pega uma matriz A qualquer, e a gente calculou que o determinante dessa matriz transposta é igual ao determinante dessa própria matriz A, sem estar transposta. Ou seja, a primeira propriedade de determinantes que entramos aqui, certo, é exatamente esta. Seja A uma matriz quadrada, obviamente, pois determinante só existe por definição numa matriz quadrada, tá bom? E, claramente, essa matriz quadrada pode ter qualquer ordem que seja quadrada de ordem n. Então, teremos, é válido dizer que o determinante dessa matriz transposta a A é o próprio determinante de A, certo? Bom, e como que a gente vai demonstrar essa primeira propriedade? D1 a gente vai provar usando o princípio do indutivo matemático, em que a gente prova essa propriedade para P igual a 1, P igual a N sendo uma variável qualquer P, e depois para P mais 1, certo? Ou seja, a gente prova que indutivamente essa propriedade ela vai sempre continuar intuitivamente. Claro que esse princípio, esse método de demonstração matemático não é válido para tudo, óbvio, ele tem suas limitações, mas ele é um ótimo método para algumas áreas, principalmente matrizes, algumas áreas fundamentais da matemática, né? Áreas de matemática básica. E em determinantes ela recai muito bem. Então, bora lá. O teorema, ou a primeira coisa que a gente vai escrever, é para n igual a 1, como eu disse, né? Então, a gente tem que provar exatamente para a unidade, já que ela é válida para uma ordem n qualquer. O que acontece? Quando a gente toma para n igual a 1, isso é imediato, tá bom, pessoal? E por que isso aqui para n igual a 1 é imediato? Imediato aqui, ó. Isso aqui é imediato, eu nem preciso escrever. Por quê? Gente, uma matriz de ordem 1 por 1, sabemos que pela definição de determinante... O que é um determinante, pessoal? Bora começar por aí, bora recapitular algumas coisas. O que é determinante? Determinante nada mais essa é a definição, pelo menos dada pelo Aref. A definição de determinantes nada mais é do que um número cujo ele é correlacionado a uma matriz. Ou seja, esse número ele estabelece uma relação com a matriz dada, certo? Então, essa relação que nós temos é a seguinte. Pela definição de determinantes, né, esse número, teremos o quê? Que para uma matriz de ordem 1 por 1, o seu determinante nada mais é do que o seu único elemento, pois é o único número, o único escalar dado dessa matriz. Então, para n igual a 1, temos que o determinante dela é o próprio elemento. Ou seja, o determinante dessa matriz A é igual ao seu único elemento A11, ou seja, o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna, certo? A11. E por fazer a transposta dele, que é exatamente o que é a operação de transposição à matriz. Nada mais é do que eu inverter uma linha para ela virar coluna. Se eu inverto ela, coloco ela na vertical, ela vira uma coluna. Ou seja, nisso então eu vou inverter quem? O único elemento que eu tenho, A1. Porém, ao inverter, eu obtenho o próprio A1, que é a matriz A. Então, o determinante de A é igual ao determinante da transposta por ser imediato. E por isso que a gente fala que é imediato. Eu expliquei aqui só para vocês terem a ideia. Agora, aqui a gente toma a chamada hipótese, certo? Aqui a gente faz a nossa hipótese. E qual vai ser a nossa hipótese? Neste caso, a gente vai fazer o quê? Que a hipótese é que a gente vai supor que essa propriedade ela é sempre válida para uma matriz de ordem n qualquer, e a gente vai tomar n em função de outra variável auxiliar, p. N igual a p menos 1. Como assim? Veja aqui, se eu tomo n igual a p menos 1 e depois na tese eu tomo n igual a p, eu sei o quê? Que se n igual a p, n igual a n menos 1, eu consigo obter alguma coisa disso daí em relação a determinante. Eu consigo, talvez, pelo teorema do Laplace, remover uma linha, enfim, não sei. A gente vai ver, né? Realmente, a priori, olhando assim, eu tentei dar uma intuitivada que não deu certo. A priori, realmente, batendo no olho, não tem-se o que falar, né? Então, bora fazer assim, hipótese. Suponhamos, isso aqui é uma
suposição, né? Suponhamos que... lembrando, pessoal, que todo o arcabouço teórico que eu estou escrevendo aqui está baseado totalmente idêntico ao livro. Pois, além de estudar pelo Aref, eu adicionei os complementos que eu adicionei foi do livro, foi nas notas de aula do professor Plínio, cujo se encontra o material aí disponível na internet para vocês, certo? Só pesquisa aí Geometria Analítica, professor Plínio, e as adições, então, de aprofundamento de matrizes vem de lá, certo? Porque é um arquivo de GA, para quem não sabe, precisa de matrizes, precisa de determinantes, né? Aliás, uma das definições de vetores é representatividade matricial, né? E o que acontece, gente? Determinantes ele não aborda, né, nas notas de aula. Então, porque isso aqui seria matemática... determinantes seria matemática básica, mas também matrizes em parte. Em parte não, no caso. E aqui determinantes ele não aborda, então, nessa nota de aula, mas aborda no livro da Aref. E eu trago, então, todo o assunto de determinantes está presente, contido no livro do Aref, certo? Isso aqui tudo está do Aref, pois eu estudei por lá e aprendi por lá as demonstrações. Suponhamos, então, que para matrizes, e também eu tenho uma escrita aqui do livro do meu lado, então, obviamente, vai ficar igual. Ordem N igual a P menos 1, tá bom? É válida. Ou seja, isso aqui a gente toma como suposição, é a nossa chamada hipótese, certo? Então, se eu tenho isso como suposição, a gente vai ter o quê? Dada, então, a matriz A, eu vou ter aqui a matriz A, e a gente vai representar aqui a matriz A em sua forma matricial, né? Em sua forma de matriz. Ou seja, vai ter o elemento que já está localizado na primeira linha, na primeira coluna, e é assim que a gente vai indicar os elementos. Ou seja, dada uma matriz A igual a todo escalar A e J. E ela é de ordem N por N. Então, obviamente, o índice I é igual a J, pois vai variar de 1 a N, né, numa desigualdade. Então, teremos o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, e assim por diante. Primeira linha, enésima coluna. Está na segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, assim por diante, até a enésima coluna. E assim por diante, vai se prosseguir essa ideia, tá? Essa ideia vai se prosseguir aqui, essa continuidade, e teremos exatamente, pessoal, esta representação para a matriz A, tá? Né? Aqui está a última linha de A representada, que é a enésima linha, no caso tem enésima linha e enésima coluna. Aqui, certo? Aí se localiza o elemento ANN. Beleza. Representado então essa matriz A, teremos uma matriz B. Teremos uma matriz B igual a B I linha J linha, certo? Seria o... a gente pode escrever como BJ mesmo, né? Com os mesmos índices de A, tá? Teremos elementos B e J, todo escalar. Teremos uma matriz B de ordem quadrada, N por N também, ou seja, também uma matriz quadrada, em que, obviamente, os índices I e J são iguais, então, obviamente, ela seria quadrada. E eu tenho, então, essa matriz B e J, não necessariamente os elementos são iguais, onde todo escalar, caso eu poderia escrever, onde todo escalar B e J é igual, gente, a AJI, ao elemento AJI, certo? Perfeito? Deixa eu ver. Beleza. Então, vamos representar a matriz B, né? Essa matriz B. Isso aqui você implementa um enunciado, tá? Essa parte aqui. Deixa eu dar uma organizada aqui. Eu vou apagar aqui. E vou organizar aqui o enunciado, certo? Bora lá. Organizar o enunciado. Ponto.
tomemos as matrizes. Eu vou fazer um pouco diferente do livro, tá? A igual a IJ. Ao colocar aqui N por N já indica. E B igual a BJ, onde todo escalar BJ é igual a AJI. Logo, e aqui a gente escreve, tá? Aqui está a matriz A. Aqui está a matriz A. Iremos representar a matriz B agora. A matriz B será representada da mesma forma, pois ela tem a mesma quantidade de elementos da matriz A, BNN, B22. Certo? Tá aqui a matriz B dada. E o que vai acontecer? Quem é, na verdade, a matriz B? Ela é a transposta. Ela é a matriz transposta a A. Ou seja, na verdade, essa matriz B, que é a matriz transposta a A, eu não vou nem precisar manipular essa matriz B, né? Vamos deixar B. O que a gente vai calcular? O que a gente quer calcular? A gente quer calcular o determinante, né? A gente quer provar que o determinante dessa transposta é igual ao determinante dessa matriz, certo? Então, o que a gente vai fazer? B já é a transposta. Tá aqui, a matriz B é a transposta, né? Só usamos manipulações algébricas. Beleza. Então, vamos lá. Determinante de A. E como a gente pode determinar A? De inúmeras formas, né? Como sabemos, a gente pode determinar A? Era só para você deixar. Como sabemos, a gente pode determinar A de diversas formas. Certo? Aí pode, pelo teorema de Laplace, para a matriz de ordem n maior ou igual a 2, podemos determinar basicamente pelo produto entre os elementos de uma dada matriz, de uma dada fila, pelos seus respectivos cofatores. Então, o que acontece, gente? Qual é a sacada aqui? A sacada é a seguinte. Se você faz a transposta de A, o que é a transposta de A? Quem é o elemento B11? É o elemento A11, já que B e J nada mais é do que o elemento AJI, certo? Ou seja, se eu coloco I igual a J, B11 é igual a 11, certo? Da matriz A. E a gente pode substituir isso, concorda? Beleza. Eu vou substituir, depois eu vou colocar B. Eu só vou substituir aqui para vocês verem. A11. E agora, A22 aqui, se I for igual a J, é sempre igual. Ou seja, isso aqui é tudo igual ao da matriz A. Agora, quem é, por exemplo, o elemento B12? O elemento B12 é igual ao elemento A21, pois todo elemento B de índice B e J é igual a JI, ou seja, eu inverto, eu sei o quê? Que o elemento B12 nada mais vai ser do que 21, o elemento cujo está na segunda linha na primeira coluna de A, certo? Ou seja, isso aqui, na verdade, B12 é A21, certo? E assim por diante. Ou seja, gente, você percebe o quê? Que se eu fosse pegar o determinante de A pela primeira linha, por exemplo, peguei o determinante de A pela primeira linha, eu sei, então, que o determinante de A fica ali, na primeira linha, né? Seria o elemento A1 pelo seu respectivo cofator, o A12 pelo seu respectivo cofator, isso pelo teorema de Laplace, garantido. Então, eu sei que essa linha, na verdade, nada mais é do que essa coluna, né? Isso é a definição de transposta. Então, o determinante de B pela primeira coluna é igual ao da primeira linha aqui de A, então o determinante da transposta é igual ao determinante de A. Sim, você poderia fazer assim. Uma ideia que eu acho bem mais... tipo, no ponto já, é a seguinte coisa. Utilizando o teorema de Laplace, a gente sabe que a diagonal, independente da transposta e da operação não transposta dela, ou seja, da matriz normal, da matriz no seu estado fundamental, a gente sabe que a diagonal principal ela não se altera. Então, isso significa dizer que, com certeza, o determinante pegando, então, a diagonal principal e fazendo, então, a soma dos seus elementos, o produto da soma dos seus elementos pelos seus respectivos cofatores, ou seja, A22 por seu cofator A22
E essa ideia se perpetuando até ANN, pelo seu cofator ANN, a gente sabe que isso aqui vai ser também presente na matriz B de forma imediata, né? Determinante de B, que é igual ao determinante da transposta de A, nada mais é do que A11 pelo seu respectivo cofator A11 mais A22 pelo seu respectivo cofator A22 até ANN, seu respectivo cofator ANN. E por que isso? Porque ao nós tomarmos, então, por exemplo, ali seria o que? B11 pelo cofator, pela matriz, pelo cofator B11. E assim por diante, até BNN, até BNzão, Nzinho, certo? Mas o que acontece, gente? Da matriz transposta, B11 é A11, certo? Beleza. Aí você teria o cofator de B. Aí você pode estar falando assim, mas Matheus, o cofator ele não vai se alterar. Então você não pode necessariamente falar que o determinante de A é igual ao determinante da transposta. Isso é um ponto válido. Então vamos permanecer com esses cofatores para ver o que acontece. A12, que seria exatamente o B12, certo? B11, o seu cofator ali, aí seria B22, né? A22 e seria o cofator B22. E essa ideia se perseguindo, se continuando, né? ANN, BNN, certo? A gente tem essa ideia. E o que vai acontecer? Pela hipótese que já tomamos, que está aqui, suponhamos que para a matriz de ordem n igual a P-1 é válida, tomemos a matriz A, enfim. Agora, aqui que eu estou fazendo a tese, tá? Eu esqueci de dizer isso, perdão. O que eu estou fazendo aqui é a tese, calma. Esqueci de separar aqui. Isso aqui já é a tese, tá bom? O que acontece, gente? Pela hipótese que nós sabemos, a gente sabe o quê? Que para matriz de ordem n igual a P-1 é válida, que a determinante da transposta é igual a determinante de A, certo? Então, para que, pegando, né? Deixa eu ver como eu posso falar isso aqui para você, para ficar certinho, né? Para não ter erro. Observe que a gente, para que esses determinantes sejam iguais pela hipótese, pois no ANN aqui, pela tese, que é n igual a P que a gente está fazendo aqui, tá? N igual a P que nós fazemos aqui, no outro é n igual a P-1, perceba que no n igual a P eu tenho a linha e a coluna n igual a P-1, né? É verdade, eu contenho isso na linha diagonal principal ali, né? Mas pela, então, hipótese, até esse P-1 que eu tomo como N ali, eu tenho que esses determinantes vão ser iguais. O que isso significa dizer? Que toda esta parte, cuja está escrita DB aqui, dos seus cofatores, um pouquinho antes de N, porque eu vou pegar o penúltimo, né? Não o último. E isso aqui sendo o determinante dB, certo? Para escrever aqui certinho. Isso aqui é o determinante de B da transposta para a nossa hipótese. Eu sei o quê? Que esta parte, pela hipótese, é igual ao determinante de A. Mas para que seja igual, necessariamente, então, os cofatores teriam que ser iguais. Então, pela hipótese, B11 nada mais vai ser do que o cofator A11. O cofator B22 nada mais vai ser do que o cofator A22. E assim por diante. Ou seja, na verdade,
o determinante de B para a nossa tese vai ser exatamente A11 pelo seu cofator. Essa ideia vai se prosseguir. A1, A, N, aí vai colocar P-1, tá? P-1, P-1 vezes A, o seu cofator P-1, P-1, mais APP vezes o seu cofator APP. Então, observe que esse determinante de B, que nada mais é do que o determinante da transposta de A, que está igual aqui, que no caso seria exatamente essa parte, ela é igual ao determinante de A. Certo? Ela é igual ao determinante de A. Beleza, Matheus, eu entendi isso. Eu entendi. Então, ao adicionar uma nova linha e uma nova coluna, pessoal, gerando então a linha enésima linha P e enésima coluna P, você poderia falar o quê? Ó? Que APP vezes o seu cofator nada mais é do que a diferença do determinante da transposta menos o determinante de A, dado até então. Mas se eu sei que isso aqui é igual a zero, se o determinante da transposta é igual ao determinante de A, então eu sei que, na verdade, este produto vai ser igual a zero. Então, como determinante, ó, gente, eu sei que você vai falar, então, mas o cofator é uma matriz, Matheus, mas aí que tá, gente, o cofator não é uma matriz. Qual é a definição de cofator? A definição de cofator é a relação estabelecida entre agora dado, né? Seria nada mais do que um número que seria o determinante da matriz do menor elemento IJ, de um elemento AIJ dado, certo? Ou seja, veja que é um número, é um determinante o cofator. Então, se é um número, isso gera não a opção de uma matriz nula, mas um cofator nulo. Ou seja, ou é um cofator nulo ou o elemento APP é igual a zero. Então, veja que, pela definição, então, eu posso desconsiderar isto, pois é zero, então não vai influenciar no meu determinante da minha matriz B, e o determinante B é igual ao determinante da transposta, que por sua vez é igual ao determinante de A pela hipótese. Ou seja, provamos assim a nossa tese, pois recaímos na nossa hipótese. Entendeu, pessoal? E essa aqui é a primeira propriedade demonstrada. E qual é a importância, né, dessa propriedade? Veja que a importância dela é já de ser algo imediato, ser mais rápido para a gente fazer as coisas. Pois quando a gente já tiver a identificar uma matriz e uma outra e pensar que esta outra é a transposta, a gente já coloca o determinante igual. Ou seja, questão de comodidade e rapidez, tá? Necessariamente você não precisava fazer uma demonstração para isso. Aí, qual é a propriedade 2? Eu vou colocar o enunciado dela, vou fazer ela para n igual a 1, vou prosseguir, tá? A gente pode tentar prosseguir com a demonstração, mas creio que o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu queria, sim, provar as propriedades todas logo agora. Mas acho que o vídeo vai ficar muito longo. Então, bora lá. Bora para a propriedade 2. E o que diz a nossa propriedade 2? Eu vou colocar assim 2 romano e vou apagar 1. Não, vou colocar em número mesmo. Eu coloquei romano, né? Mas... Perdão, tá? É que eu tô meio... Deixa em numérica. É que eu esqueci, gente. Eu tô meio... Matemática tá comendo meus conhecimentos ordinos. Enfim. Agora, essa propriedade 2, ela se chama troca de filas. Vocês vão entender o porquê ela se chama troca de filas. Na verdade, bora falar logo agora, né? É literalmente como está dizendo a propriedade. O que aconteceria numa determinante se eu pegasse uma matriz e eu trocasse as linhas delas, por exemplo? Qual seria o determinante delas por eu fazer isso? Fica aí a questão, né? O que aconteceria se eu invertesse uma coluna? Trocasse de ordem uma coluna pela outra? O que aconteceria se eu invertesse? Não, né? Só isso mesmo, né? Que já é linha e coluna.
Então, fila, sabemos que indeterminante significa dizer que eu posso inverter tanto linha quanto coluna. Então, eu estou trocando, né? E a seguinte coisa que a gente vai ter até, não sei se é tão óbvio, por isso que eu vou demonstrar para n igual a 2, pois o enunciado do teorema que eu vou estabelecer agora, da propriedade, aliás, que eu vou estabelecer teorema, tanto faz, que eu vou estabelecer agora, ela é válida para n maior ou igual a 2. E a gente também entende isso, né? A gente vai entender isso, o porquê disso. Bora lá. Troca de filas. O enunciado vai ser o seguinte: seja a matriz quadrada, obviamente. Aí agora, pela definição de determinante, sabemos que ela poderia ser de qualquer ordem, porém, nesta propriedade ela é só válida para ordem n, onde n é maior ou igual a 2. Beleza, então a gente tem uma limitação para n igual a 1, só existe n igual a 1, né? Não existe n igual a 0, porque a gente sabe que não existe o elemento 0, 0, né? O índice A 0, 0. Pelo menos numa matriz, né? Então, consequentemente, numa determinante não tem que existir. Se uma matriz, agora, continuando no enunciado, se uma matriz, calma aí, opa, se uma matriz B qualquer é obtida mediante, é obtida DA mediante a uma permutação. O que significa permutação? Já adiantando alguns termos para vocês, permutar significa alterar a ordem, tá? Uma permutação de filas, ou seja, de linhas ou colunas. DA. Certo? Então, a gente vai ter o quê? Eu vou colocar então meio feio aqui. Então, determinante DB é igual ao determinante menos o determinante de A. Bora provar isso? Isso aqui já não é tão óbvio. Bora lá. Primeiro, por que essa propriedade é só válida para n maior ou igual a 2 e não para n igual a 1, por exemplo? Gente, se a gente colocar n igual a 1, como eu já disse, a definição de determinantes é a seguinte. O quê? Que para a relação estabelecida entre um escalar numérico, um número, e uma matriz, né? Uma composição matricial. Então, veja que este número é exatamente esta relação estabelecida. E pela definição de determinante para n igual a 1, é o próprio escalar contido nele. Ou seja, o determinante dessa matriz A dada, imaginando que ela seja de ordem n igual a 1, é igual ao próprio elemento A1, 1. Beleza? Sendo A igual a todo escalar AIJ dado de ordem n. Beleza. Se a gente pega uma matriz B, também de ordem n, de BJ, né? Ou seja, seu único elemento é B1, veja que não tem outras filas ou linhas para eu alterar a posição de B. Então, necessariamente, não tem como eu determinar uma relação entre B, o determinante DB e o determinante de A mediante uma existência mútua de elementos alterados apenas os índices dele, né? Ou seja, alterado a linha ou a coluna onde ele se estabelece, na fila como conjunto, né? Então, veja que eu não consigo fazer isso, tá? Para n igual a 1. Agora, para n igual a 2, então, bora provar? Então, a gente vai usar o método indutivo novamente. Então, utilizando o método indutivo, a gente vai ter... Aí vai provar, demonstrar aqui para 2, a propriedade 2, para n igual a 2. Bom, para n igual a 2, e a gente vai ter que construir o enunciado, pois estamos construindo como fosse para n igual a 2, né? Ou seja, o enunciado acima, porém para n igual a 2. Se é para n igual a 2, sendo A igual a IJ dado, temos
Esse temos, deixa eu tirar ele aqui, I, B igual a B e J. Agora sim o vírgula e o temos e 2 pontos. Temos então, pessoal, veja. Eu vou escrever aqui a matriz A, A1, A22, A21, A12, certo? Essa aqui é a matriz A. Agora eu vou escrever a matriz B. Ela vai ser A. Veja que o que eu quero provar, eu quero inverter. Essa matriz B, ela nada mais é do que a matriz A obtida mediante uma troca, uma permutação de fila. Neste caso, eu vou alterar a linha 2 pela linha 1. Ou seja, A21, A22 e a linha 1 vai para baixo. A11, A12. Veja que não tem como a gente escrever uma lei de formação para isso, né? Não tem como relacionar uma notação para isso, né? Apenas permutar. E agora vamos observar. Bora fazer o determinante da matriz A, por exemplo. Bom, determinante de uma 2 por 2, a gente já provou esse teorema, que nada mais é do que A22, o produto de A22 pelo elemento A1, ou seja, os produtos dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. A12, A21. Lembrando que os elementos são escalares, logo é permitido as operações fundamentais de comutatividade, tá? E agora a gente calcula o determinante da matriz B, por exemplo, e observe que vai ficar A21, A12 menos A22, A11. Observe que se eu coloco menos em evidência, eu teria A22, A11. Permutando então os elementos dos escalares aqui, teremos A11, A22 menos A21, A12. Observe que eu posso permutar também, por ser escalar, então vou ter A12, A21. E observe que esta relação numérica, cujo eu escrevi aqui, nada mais vai ser do que o determinante de A. Então, o que isso nos permite concluir? Que o determinante de B é igual menos o determinante de A, certo? Esta é a primeira relação que temos para n igual a 2. Agora, claro que isso aqui não pode ser, talvez não se repita para todo n que eu tomar. Então, ele vai tomar como hipótese que esta propriedade é válida para qualquer n que eu tome, e ele vai colocar em função de uma variável auxiliar p-1, tá? Ou seja, hipótese, suponhamos que para matrizes de ordem n igual a p-1, tá? A propriedade é válida. A propriedade é válida. Certo? Então, a nossa tese agora. Vamos para a nossa tese. Aí vai provar para n igual a p, agora dado, certo? Aí vai provar isso. E qual vai ser o enunciado? O enunciado é o seguinte, eu vou colocar no caso aqui 3 pontos, porque é um enunciado padrão. Seja a matriz quadrada, eu esqueci de colocar aqui, seja uma matriz quadrada, enfim, o enunciado não é exatamente esse não, o enunciado vai ser exatamente este daqui, sendo A igual a IJ, e a gente vai ter aqui N por N, porque já subentende-se que vai variar de N, e J também a mesma coisa a gente faz para B, ou seja, sendo A uma matriz quadrada, A igual a de ordem N, ou seja,
A de índice n por n é igual a ij, e B, também uma matriz quadrada, B de ordem n, sendo n por n igual a todo escalar bij dado, temos. Vai ser exatamente isso o enunciado, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai trocar a posição de... Aí vai trocar, exatamente, vai permutar alguma linha ou a coluna. Você vai permutar alguma fila, certo? E a gente vai ver o que vai acontecer por consequência disso, tá bom? Então, bora lá. Então, a gente vai usar o teorema de Laplace. E a gente vai colocar aqui no enunciado, adicionar o enunciado, pois o enunciado é como eu disse ali, que é exatamente este daqui, e o que eu enunciei verbalmente agora, mais o que? Permutando as filas, E a gente vai obter o quê? Permutando as filas. Bora lá. Determinante de A. Primeiro, quem é o determinante de A? Bom, o determinante de A nada mais é do que o somatório, que a gente pode representar um determinante, que vai ser exatamente o elemento, certo? Um elemento de uma, por exemplo, a gente pode escolher linha, pode escolher coluna, ou seja, um elemento qualquer, né? No caso, um elemento A e J pelo cofator A e J, de mesma ordem, certo? Neste caso, I vai variar de 1 a N, certo? Pois eu estou pegando, por exemplo, a da jésima coluna, certo? Já que pela definição mesmo eu sei que esse escalar IJ existe, B igual a BJ existe, esse é o determinante de A, e o determinante de B será o somatório BIJ mais vezes o cofator BIJ dado, tá? Em que eu tenho I igual a 1 até a enésima, certo? E o que a gente vai fazer, gente? Que a gente tem aqui esse cofator BJ. Eu vou pensar a seguinte coisa, olha só. Olha o que a gente vai pensar. O que acontece quando eu inverto uma linha para uma coluna no elemento, certo? O que acontece? Bom, bora lá, Matheus. Então, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho aqui a matriz A, certo? Certo. Qual é o determinante da matriz A? Utilizando cofatores, nada mais vai ser do que o produto do escalar pelo cofator. Neste caso da matriz 2 por 2, é exatamente este, Matheus. Certo? Certo. Perfeito. O que sabemos que é um cofator? Gente? Um cofator de um elemento IJ dado nada mais é do que menos 1 elevado a I mais J multiplicado pelo menor elemento daquele elemento IJ dado. Tá? Beleza. Observe que o sinal, então, deste cofator é obtido mediante a I mais J, esta adição entre esses dois números, ou seja, a posição do elemento em sua linha e na coluna serem um número ímpar. Pois se for ímpar, eu vou ter uma quantidade de parcelas ímpares menos 1, ou seja, vai preservar-se o fator menos 1. E não vai ter uma quantidade de par, logo ficando positivo, né? Já que sabemos que menos vezes menos vai dar mais, né? Então, como que a gente vai fazer? O que vai acontecer? Se a gente altera a linha, a gente pega a matriz B, a gente altera, inverte a linha. Ou seja, quem na matriz B é esses camaradas? Na matriz B, o A11, na verdade, é o cofator 2,1, certo? Do elemento 2,1. É B21, né? Não seria o cofator 2,1, A21, mas seria o cofator B21, né? Que teríamos aqui, mais o elemento, que seria o A12, pelo cofator 2,1. 2,1 não, 2,2, perdão. Aí você fala, mas Matheus, aqui tá diferente, gente, mas aqui a gente tá colocando em função do elemento original, não de de uma matriz B dada, certo? Ou seja, na verdade, este elemento teríamos o quê? Que aqui é B11, B22, B12, B21.
Mas o que acontece? O B11, a gente estabelece que o B11 nada mais é do que o elemento A21 da matriz A, e que o elemento B12 nada mais é do que o elemento A22 da matriz A. E a gente estabelece as outras relações de B dos elementos escalares, então teríamos que a gente poderia substituir no determinante, ficaria assim, ó, os escalares pelos cofatores de B, né? Porque o cofator não necessariamente vai ser igual ao de A. Mas observe que o cofator B21, então, B21 seria menos 1 elevado a 3 vezes o menor elemento 21, que seria exatamente ali que nós teríamos, ou seja, seria menos M21. Ou seja, observe que o menor elemento é do elemento dado. E esse menor elemento, a gente sabe que ele não vai depender necessariamente do que? Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui para vocês certinho, tá? O que sabemos é o quê? Que esse menos 1 ele vai inverter o sinal do menor elemento. É isso que a gente vai ter. Pois para que esse determinante que a gente vai calcular aqui, quando a gente suprimir a linha e a coluna dele, a gente obtém esse número. E este número ele vai estar com o sinal invertido. E este número vai ter uma relação intimamente já ligada com A, certo? Então, o que acontece? Você vai e pode ver aí, intuitivamente, a gente tem que intuitivamente não, concretamente, a gente tem que para cada cofator B e J tomado, ele é menos o cofator A e J tomado. Pois aqui, como temos, IJ iria depender o quê? Da linha e da coluna de A em relação a A. Aí, claro que aqui na definição a gente está tomando I e J como fosse a mesma coisa do A e J, mas não necessariamente tem que ser iguais os índices, tá? Claro que por ser quadrado, necessariamente isso vai ser igual, mas eu digo os índices do... Não, os índices de cofator iria depender de qualquer forma do elemento. Mas, como a gente sabe, já que a gente tem a relação dos elementos... Pronto, perfeito. Vou saber explicar isso melhor agora. O que a gente sabe? Que o B é uma matriz obtida de A permutando a fila. Se a gente permuta a fila, a gente automaticamente reescreve a matriz B em função da matriz A pelos índices de A, certo? Ou seja, o índice do menor elemento também se altera, porque vai ser escrito em função do de A. Então, necessariamente vai ter que os menores elementos deles vão ser iguais. Mas como? Vão ser iguais simetricamente opostos, certo? Por isso que cada cofator B e J é igual a menos A e J. Agora eu ajeitei a minha fala, certo? Eu tava meio que dando uma enrolada aqui, mas agora eu ajeitei a minha fala, tá bom? Então, permutando as filas, teríamos exatamente o quê? Teríamos a seguinte coisa: cada cofator BJ tomado, BJ associado, pois tomamos como hipótese que essa propriedade é válida anteriormente para um n igual a P-1, ou seja, teremos o quê? Cada cofator BJ associado à matriz de ordem P-1 é obtido do cofator A e J. Do cofator A e J trocando as posições das linhas. Das linhas, por exemplo, onde teremos B e J igual menos A e J, certo?
E agora, então, teremos a finalização da demonstração, que o determinante de B, como eu escrevi, nada mais vai ser do que o somatório do elemento A e J, como já vimos, vezes o cofator B e J. Para ir variando de 1 a n, igual somatório A e J, menos, eu vou colocar em evidência, de A e J, pois vai ser menos o cofator A e J, igual a 1 a menos. Toda essa soma, este número, nada mais é do que o determinante de A, ou seja, o determinante de B é igual a menos o determinante de A. E fica demonstrado intuitivamente, tá? A propriedade 2 que nós temos aqui. Então, observe o quê? Que a gente teria exatamente isto dessa forma, tá bom? Aí teria exatamente isso dessa forma. Como eu escrevi ali, né? A gente inverteu a posição do elemento. A gente teria, por exemplo, o B11 aqui, neste caso, a gente inverteu sendo A21, por exemplo. O B12, na verdade, sendo o A22. Ou seja, A21 e A22 em cima. O B21 sendo o elemento calma aí, sendo o elemento A11 e o elemento AB22 sendo o elemento A12. Ou seja, essa matriz B seria essa matriz, aqui pegando a 2 por 2, que é mais fácil de ver. Seria A21 e a gente vai reescrevendo, né? Seria A21, A22, A11, A12. Isso que eu alterei a fila, necessariamente a fila. Beleza. Aí você calcula o determinante dela, tá aqui o determinante de B, certo? Observe que o determinante de B tá pelo cofator. Isso aqui seria o cofator, é porque eu coloquei o mesmo tipo de A. Opa. Ah, não, coloquei o mesmo tipo de A, não, é pelos elementos mesmo que tá aqui escrito. É porque eu usei o teorema lá, né? Sem necessariamente usar o cofator. Beleza, usei o teorema. Usando o teorema, eu já saio direto com a relação. E eu coloco menos em evidência, eu vejo que o determinante de A é igual a menos o determinante de B, tá? Ou o determinante de B menos o determinante de A, né? E eu ainda vejo o que, pessoal? Eu vejo que exatamente na B, por exemplo, esse cofator, este A12, esse elemento A12, seria qual cofator em B? Ah, Matheus, eu estou tentando entender o que você está dizendo. Bora lá, gente. Pega o cofator do elemento B11, para ver se vocês vão entender agora. Pega o cofator do elemento B11. Primeiro, quem é o determinante de B? O determinante de B, usando a ideia de cofatores, é o elemento B11 pelo cofator B11 mais B12 pelo cofator B12, certo? Quem é o cofator B11? Agora eu lhe pergunto, é o elemento A11 suprimindo aqui, ó, a linha e a coluna, ou seja, é o elemento B12. Vai ser igual ao elemento B12 multiplicado por menos 1 mais 1, ou seja, 1. Vai ficar aqui, B12, o elemento B12. Mas quem é o elemento B12, meu caro amigo? O B12 nada mais é do que o A22. Ou seja, na verdade, eu teria o elemento B11, né, que eu calculei ali, o elemento B11 pelo seu cofator, que vai ser A22. Mas quem é o elemento B11? Aí fica aí a questão, é o elemento A21. Então, teríamos A21 vezes A22. E assim por diante, se repete essa ideia e a gente percebe então que o cofator BJ dado nada mais vai ser do que vai ter uma equivalência ao cofator menos AIJ, certo? É esta a relação que a gente percebe. Eu vou terminar por aqui. Essa é a primeira parte demonstrando as propriedades de determinantes, tá? E no próximo vídeo vai provar isso para a propriedade 3, não é filas iguais não, é a propriedade 3, tá? Aí vai provar
Mais o que? Aí vai provar a propriedade 4, a propriedade 5. Não lembro que tinha mais, não. Não lembro que tinha mais propriedades. Posso estar enganado. Propriedade 7, 6, 7, perfeito. Sabia que tinha. Tem muita propriedade, tem muitos teoremas, eu me lembro. Tem muitas propriedades, tá, pessoal? Não dá pra gravar tudo em um vídeo, não. Então, bora lá. Eu já vou gravando o próximo vídeo.